Olá, pessoal. Tudo bem? Dando continuidade à nossa disciplina, colaboração e gestão de equipes na educação digital, nós temos aí na videoaula de hoje o tema a gestão coletiva e colaborativa na educação. Bom, como objetivo, eu selecionei aqui reconhecer o trabalho coletivo e colaborativo como um recurso de organização e gestão educacional. E, para tanto, nós temos, então, aí que iniciar perguntando-se o papel da gestão escolar. Em primeiro lugar, é lembrar que a especificidade, quando nós falamos da escola, e pensamos na sua administração, na sua organização, na sua gestão. Gerir uma escola não é o mesmo que gerir uma empresa. Então, nós já partimos dessa diferenciação, que há uma especificidade em relação à gestão escolar, que a difere, portanto, da gestão ou das técnicas ou da própria visão de mundo, de sociedade, de ser humano, que as empresas aí, ou os administradores de empresa possuem, tá certo? Primeiro ponto, isso não quer dizer que dentro da gestão escolar não se utilize conhecimentos produzidos de outras áreas, como a própria administração. O fato é que nós temos que considerar qual é o nosso espaço de gestão e também qual a nossa finalidade, o nosso objetivo. O objetivo escolar ele está diretamente relacionado à formação humana, à garantia ao direito à educação, à garantia da formação do cidadão, a preparação para o mundo do trabalho. E para isso, a nossa legislação, ela garante, por meio da implementação de políticas públicas, educacionais, o acesso, ou visa garantir as oportunidades de acesso à educação, bem como a permanência e, fundamentalmente, a qualidade dessa educação. Ok? Portanto, a gestão e a administração estão em função desse acesso, da permanência, da qualidade educacional, visando garantir o direito à educação e, com isso, buscando proporcionar o desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens e adultos, também a formação cidadã e a preparação para o mundo do trabalho. Muito bem. Ainda em relação ao papel da gestão, a gente vai iniciar com um princípio aí bastante geral e sintético de pensar aí a administração escolar, que supõe-se a mediação racional de recursos e meios para a realização de fins educacionais. Então, essa é uma visão bastante discutida aí, por vários especialistas em gestão escolar, em especial o professor Vitor Paro. Avançando um pouquinho, nós vamos falar então também do papel do gestor escolar. O diretor ou o gestor, como nós sabemos, possui prerrogativas legais na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como dirigente da unidade escolar. Mas a própria ideia de gestão democrática implica a participação de todos, a responsabilidade de todos na tomada de decisões em torno das próprias finalidades educacionais. Portanto, nesse contexto, o gestor ele deve assumir o quê? Uma liderança da instituição educacional, buscando efetivar a garantia do direito à educação no âmbito de suas atribuições legais. Vejamos agora alguns componentes administrativos das práticas escolares. Como sabemos, no âmbito aí da administração, nós podemos dividir em duas grandes dimensões, ou dois grandes componentes, essa prática. Nós denominamos de atividades meio e atividades fins. As atividades meios diz respeito às
pré-condições, né, necessárias para que a finalidade educacional ocorra, ou seja, o processo de ensino e aprendizagem. Perfeito? Então, são operações que envolvem a direção escolar, serviços de secretaria, né, as relações com a comunidade, né, as participações, também atividades complementares, né, como alimentação, segurança, limpeza de escola, além da assistência ao escolar. Pois bem, essas são as atividades meio. Para quê? Para que tenham condições de se realizar as atividades fins, né, que diz respeito, né, a tudo que está relacionado à apropriação do conhecimento e do saber por parte do aluno, ou seja, envolve os processos de ensino-aprendizagem em si, né, a coordenação pedagógica e também a orientação educacional. É importante ter claro que a administração ela não só envolve a dimensão técnica administrativa, né, essa parte que vai lidar com a frequência dos professores, de alunos, também as certificações, né, os comunicados, mas é fundamentalmente uma administração que tem a sua dimensão técnica, mas também a sua dimensão pedagógica, né? Ou seja, faz parte da gestão escolar, né, está incentivando, participando, dando as suas contribuições no desenvolvimento pedagógico, tanto do ponto de vista da formação dos professores, da formação continuada, tanto do ponto de vista do planejamento pedagógico, né, dos planos de aula, planos de ensino, e também, fundamentalmente, aí na elaboração coletiva do projeto político-pedagógico da escola. Avancemos, então. Vamos falar um pouquinho agora da gestão como mediação, né? E para isso nós vamos trazer aqui também alguns conceitos aí bastante discutidos na literatura sobre gestão escolar. Primeiramente, a concepção de trabalho, né? Então, como nós falamos aí, trabalho coletivo e cooperativo, nós temos que ter em mente, né, que a categoria trabalho, ela é uma categoria importante, muito relevante, que ela implica a própria ideia da relação que o homem estabelece, né, com o seu meio, com a natureza, que é mediada por essa categoria, ou seja, a nossa relação com a natureza é mediada pelo trabalho, e com isso nós transformamos a natureza, e hoje nós podemos falar tranquilamente que nós já não vivemos mais, né, na natureza, mas sim no meio em que nós mediamos pelo trabalho, que é a nossa cultura, o meio cultural. Nós vivemos, o trabalho nos transforma ao mesmo tempo, e é essa relação que se estabelece, então, do ponto de vista de uma categoria tal como a do trabalho. Ela transforma a nossa realidade, né, nós transformamos a realidade e, ao mesmo tempo, essa realidade nos transforma. Pois bem, quando eu olho o trabalho realizado dentro da escola, eu tenho que ter em mente duas grandes dimensões, né? A dimensão objetiva e a dimensão subjetiva. Quando eu falo de dimensão objetiva, eu estou falando de recursos, os famosos recursos que eu possuo dentro da escola, né? São recursos objetivos, as condições presentes na realização do trabalho, né, materiais, livros, né, mas também as ideias, né, os conceitos, os símbolos. São recursos, esses são recursos objetivos, né, que eles são utilizados para que os trabalhos possam alcançar as suas finalidades, né. Uma outra dimensão muito importante, e é aí que entra a grande questão da gestão colaborativa ou do trabalho coletivo, são os recursos subjetivos, né. Então, quando eu falo de dimensão subjetiva ou recurso subjetivo, nós estamos falando da capacidade de trabalho dos sujeitos que fazem o uso dos próprios recursos objetivos, né. Bem, e nós sabemos que a relação que se estabelece entre esses recursos, elas se dão
mediadas a duas grandes dimensões, que são a racionalização dos recursos, portanto, e também a, a coordenação, né, do trabalho ou do esforço do trabalho coletivo. A racionalização dos recursos diz sobre a utilização racional dos recursos subjetivos na realização do trabalho em processos que sejam concebidos e executados do modo mais adequado para o fim que se deseja e para os recursos que se dispõe. Já a coordenação do esforço humano coletivo é uma dimensão subjetiva atravessada por diferentes valores e interesses. Esse é um ponto importante, porque quando nós pensamos aí na gestão como mediação, nós temos que levar em consideração que nós estamos lidando com diferentes personalidades, diferentes subjetividades, os seus valores, atitudes, visões de educação, de sociedade e mundo, de pessoas diferentes. Né? E essas questões muitas vezes podem gerar o quê? Conflitos. Né? É justamente nesse ponto que há um trabalho a ser desenvolvido por parte, né, do gestor, que é mediar esses conflitos em torno do quê? De objetivos comuns, né, que possam então fazer parte do dia a dia do trabalho do gestor, essa dimensão dialógica e política, que é transformar situações conflituosas, né, em prol dos objetivos educacionais. Pois bem, avançamos um pouquinho então. A racionalização do trabalho e a coordenação do esforço coletivo envolvem dimensões técnico-administrativas e a dimensão política, né, no sentido da negociação e convivência coletiva em torno de objetivos e valores comuns, o que, no caso da educação escolar, envolve a coordenação do esforço humano coletivo, no sentido de mediar diferentes motivações, interesses e valores que podem coincidir ou não com os objetivos dos demais atores escolares e com os objetivos da escola. Então aí tem uma grande dimensão, né, que se promove, que é essa dimensão da convivência, né, pensando aqui a dimensão política ou a relação que se estabelece de resolução de conflitos com uma dimensão política importante que tem a ver com a possibilidade de convivência dos diferentes sujeitos em torno de objetivos comuns. Perfeito? Então vamos lá. Nesse sentido, né, ainda nós podemos dizer que a participação dos profissionais da escola e das comunidades escolares locais implica sempre em solução de problemas e divergência de modo democrático. Né? Portanto, nós não estamos numa relação que se estabelece, né, entre comandante e comandado. Né? Não estamos em relações de subordinação, nós estamos pensando dentro de um contexto escolar, cujo a função, né, democrática não é apenas pensar do ponto de vista que todos podem falar o que bem entende, obviamente é um espaço de liberdades, mas fundamentalmente é que cada um possa ser reconhecido como sujeito de direito. Né? Então, o reconhecimento, a democracia implica aí o reconhecer o outro a partir da sua dimensão de sujeito e, nessa relação, reconhecê-los como sujeito de direitos. Né? Portanto, o conflito, a negociação, a mediação, né, no sentido de buscar aí uma resolução, ou melhor, um encaminhamento para questões divergentes, tem que ser sempre dado dentro de um contexto democrático e, portanto, educativo, né, onde as questões postas, desde os problemas a serem regulados, serem enfrentados na gestão da escola e na sua organização, possam também servir de momentos de aprendizagem, né? Momentos que os professores podem aprender mais sobre o seu próprio ministrar, a sua própria aula, os próprios conteúdos, e também que o coletivo possa aprender a respeitar o outro na sua diversidade e também como sujeito de direitos. É nessa perspectiva, então,
que nós estamos pensando aqui na disciplina, né, o trabalho coletivo e colaborativo, né, como um recurso para a gestão e para a organização da educação, né. Sem dúvida, essa questão requer esforços coletivos e planejamento participativo de todos. É isso aí, aluno. Nos encontramos na próxima semana.